E a Polícia Federal, com apoio do Ministério Público, deflagrou nesta manhã a Operação Lume, de busca e apreensão contra 21 pessoas acusadas de apoiar a realização de atos antidemocráticos. As buscas foram requeridas pela Procuradoria-Geral da República e determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os alvos estão o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, o youtuber Alan dos Santos, além do marqueteiro Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte, ambos ligados ao partido Aliança pelo Brasil. De acordo com a PGR, todos os investigados são suspeitos de usarem a internet e as redes sociais para disseminar mensagens contra a democracia, de incentivo à desobediência e contra a ordem pública. Ainda nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário de deputados investigados no inquérito. São alguns deles: Bia Kicis, Carla Zambelli, Cabo Júnior Amaral e Ottoni de Paula. Alvo da mesma operação, Sarah Winter, presa nesta segunda-feira, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal. Ela apenas reforçou que o Grupo 300 pelo Brasil não recebe nenhum tipo de apoio financeiro ou de outra espécie do governo. E para a gente falar um pouco mais sobre essa operação de hoje, os desdobramentos que nós tivemos hoje desse inquérito aí que investiga atos supostamente antidemocráticos, está conosco agora o deputado Daniel Silveira. Ele é deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, como nós dissemos, foi alvo de mandado de busca e apreensão hoje pela manhã. Como vai, deputado? Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista. Nada, tudo bem? Boa noite a todos os entrevistadores. Ô deputado, até agora o senhor já conseguiu descobrir exatamente quais são as acusações que pesam sobre o senhor? Porque essa era uma queixa no inquérito das fake news, pelo menos, de que os investigados não tinham acesso às informações. O senhor teve acesso? Já sabe quais são as acusações? Então, olha só, o que me assusta é o momento macabro que o Brasil vai atravessar. Pelo seguinte, acordei com a Polícia Federal cumprindo o seu papel, evidentemente cumprindo a ordem do STF, na verdade do ministro Alexandre de Moraes. Às 6 horas no meu apartamento, acordei, atendi, não me opus a nada, falei, olha, podem entrar, façam sua busca e apreensão sem problema, levaram meu celular, estou fazendo até de um celular da minha assessora essa entrevista agora, e o que me assusta, cara, é justamente que me disponibilizei, cedi o tempo até ir à PF para poder ser colhida a oitiva. Quando eu cheguei lá, não tinha ainda o inquérito. Aí me mantive, então, no silêncio, falei com o delegado, falei, olha, doutor, não tem como, se eu não tenho objeto de defesa, eu não tenho direito à ampla defesa, que me é constitucional, é meu direito, eu não posso, então, me manifestar, eu não sei do que se trata. É impossível você responder quaisquer que seja a pergunta, porque você não tem a materialidade ali, para você, de fato, levantar. E falei que ia retornar às 13. Ele falou que às 13h30, mais ou menos, 13h30, estaria ali o inquérito. Então eu falei, olha, às 13h30 eu volto. Retornamos, o delegado, ou seja, a pessoa que iria colher o meu depoimento ainda estava no STF tentando ter acesso ao inquérito que ele não teve acesso. Como então que eu posso ser interrogado, até intimado, se eu não sei o objeto da questão, nem o órgão que vai me investigar tem o objeto que vai me interrogar? Quer dizer, é macabra demais a situação. Alerto aqui as pessoas que assistem que o Brasil vai enfrentar momentos muito difíceis no campo político e social. Está realmente muito complicado. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Deputado, toda vez que se critica um ministro do Supremo Tribunal Federal, a reação imediata dele próprio e dos outros é afirmar que a instituição foi agredida. Se eles raciocinam assim, o senhor tem todo o direito de achar que agredido foi o poder legislativo ao qual o senhor pertence. O que pretende fazer em defesa do senhor o presidente da Câmara dos Deputados? O senhor já entrou em contato com ele? Pretende acionar o presidente, porque foi agredido, segundo o próprio Supremo, foi agredido um poder ao qual o senhor pertence. O que vai fazer o presidente, que o senhor acha? Olha, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu vou, claro, oficiar o presidente, porque há pouco tempo um deputado foi pego com dinheiro em espécie de emendas parlamentares, e quando o STF sugeriu o afastamento dele e o processo de cassação, a presidência foi lá e negou, os deputados votaram para proteger.
Agora, quando é base do governo e está exercendo o livre direito à manifestação, a livre liberdade de expressão, está lá no artigo 5º, não fui eu que escrevi a Constituição, não está lá, então nós somos inimigos antidemocráticos e fascistas. E o outro grupo, como eu sempre falo, são os antifascistas pró-democracia, depredando, agredindo, carregando armas e utilizando as armas. Diferente desses aqui, que são os patriotas, que às vezes até portando arma, claro, dentro da legalidade, jamais efetuou um disparo ou iniciou um conflito. E nós somos inimigos da nação. Então, quebraram o sigilo bancário e deixei muito claro, falei, fique à vontade. Nós estamos aqui como pessoas públicas para isso. Se existe alguma coisa que vocês levantam como fantasia ou suposição, cumpram seu papel, desde que hajam como guardiões da Constituição, que não vem sendo feito esse papel, não tem respeitado. Então, acho que, pela leitura do cenário, acho que a gente não vai ter muito apoio aí do Legislativo, não. Pois é, né? Ainda falando sobre essa questão, Rodrigo Maia ainda não se manifestou, mas quem se manifestou em apoio ao senhor, inclusive, deputado, foi a deputada Bia Kicis. Ela informou agora há pouco que entrou com requerimento junto à Câmara dos Deputados, pedindo que faça valer a imunidade parlamentar do também deputado federal, companheiro de partido, Daniel Silveira. Citando Rodrigo Maia, ela pede que sejam devolvidos os pertences do parlamentar apreendidos na operação, a pedido da Procuradoria-Geral da República e por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Aí, portanto, então, a deputada Bia Kicis já fez esse pedido de devolução dos bens do senhor. Sim. Olha, deixar muito claro que a partir do momento que eu cometa um crime, cara, a imunidade parlamentar não serve de nada, tá? Para que seja de fato investigado. Agora, quando você, por pura ideologia política e perseguição política, você quer fazer valer a sua ditadura, né? Como dizia Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Eles reclamam da ditadura, mas aplicam a sua ditadura. Quer dizer, é um absurdo. Então, nesse quesito, eu não concordei com a investigação ou com o inquérito, porque ele não tem fundamento. Eles simplesmente estão fazendo ilações, levantando ilações. Isso é um absurdo. Isso é um atentado direto à República. Tá? Então, é um absurdo. Então, a minha visão é que realmente é eivado de vícios e erros. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Deputado Daniel, o senhor tem uma postura bastante firme aqui no Congresso Nacional, isso incomoda, sim, deputados, e eu tenho ouvido aí várias reclamações. Hoje, nas mídias sociais, o senhor disse, eu devo estar incomodando muito, tanto é que a polícia está aqui, e fez um apoio ao ministro Abraham Weintraub, né? A minha pergunta é, por que naquele momento o senhor defendeu o ministro Abraham Weintraub, e se o senhor apoia também esse grupo, o grupo 300, né? 300 Brasil, que atirou fogos ali contra a sede do Supremo. Uhum. Bom, eu apoiei o ministro Weintraub na postagem porque ele sofre exatamente o que todos nós estamos sofrendo. Só recusar uma ligação. O que todos nós estamos sofrendo. O que significa que a liberdade de expressão, de fato, ela está sendo tolhida para um lado só. Se o ministro Abraham pegasse um megafone, fosse para uma praça e gritasse, eu odeio o STF, eu queria eles na cadeia, ele poderia se manifestar dessa maneira. A Corte Internacional defende isso. Ou seja, temos o tempo todo, pelo STF, a liberdade constitucional, várias delas, retiradas de um lado só. É um absurdo. E defendi. E sobre o apoio ao grupamento 300, na verdade, todos os acampamentos que estavam aqui acampados, nós fizemos um ofício ao governador do DF, solicitando informações, o porquê que desmontaram, né, levantaram o acampamento ali, e inclusive teve até uma ação que eu achei truculenta demais por parte de alguns agentes da polícia, não da polícia, de alguns agentes, para com as pessoas pacíficas que estavam ali. Outro detalhe é que os fogos também não foram atirados contra o STF. Por quê? Eu tive acesso a alguns integrantes do acampamento QG Rural, que é assim chamado, e eles me mostraram vídeos, fotos, áudios, que eles estavam ali efetuando um culto religioso, realmente orando e cantando louvores. Isso foi fato, eu vi. Tá? Eu vi aquilo ali e qualquer um pode comprovar, indo até onde o acampamento estava montado, e eles têm ali esses vídeos. Ao final, soltaram fogos de artifício. Mas o ângulo que foi direcionado nas reportagens da grande mídia parecia que estava atirando no STF, o que não é verdade.
tá? Não é verdade. Estava até distante. E outro ponto é que uma pessoa destacada começou a gritar que era um ataque. Você não pode colocar uma pessoa para responder pelas outras 60 que ali se encontravam. Quer dizer, ele foi um ato infeliz desse rapaz, que ele, então, seja ali processado da maneira que tem que ser. Mas você não pode jogar na mesma vala comum, né? Nós não podemos, não estou falando o senhor, não. Nós não podemos fazer isso por uma pessoa que se destaca. Como eu falei, tem uma manifestação com 10 mil pessoas a favor do governo Bolsonaro. E alguém levanta fora STF, aí 5. Essa pessoa não representa as outras 9.999. É um ato destacado, isolado. Guilherme Fiuza, sua pergunta para o deputado Daniel Silveira. Fiuza. Deputado, então a polícia, o delegado não tinha o inquérito, né, quando recebeu lá a sua presença para depor. A sua imunidade parlamentar aparentemente foi aí atropelada, né? Salvo engano, o mandatário dessa ação ignorou a imunidade parlamentar, com premissas aparentemente frágeis de uma tentativa de agredir um poder da República de forma autoritária. Então, o senhor considera que foi vítima de um abuso de autoridade? E se foi vítima de um abuso de autoridade, pensa em alguma medida? Eu sei que o STF não tem revisão, mas fala-se eventualmente em pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte. Qual seria a sua tomada de posição se constatar, ou pelo menos se chegar à conclusão de que foi vítima de abuso de autoridade? Então, Fios, olha, primeiro parabéns pelo trabalho, cara, sou teu grande fã aí, de todos vocês aí, tá, só para deixar claro. Olha, eu tenho, evidentemente, abuso de autoridade. Eles têm feito o tempo todo, têm provocado outros poderes o tempo todo, como se fossem inimputáveis, intocáveis, como se pudessem fazer o que bem entendessem. Não é assim, né? Nós temos uma Carta Magna e temos uma república, temos 3 poderes, é a tripartição do Estado que vem sendo desrespeitada. E tenho, sim, a intenção de entrar com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes e qualquer outro que exerça a sua função de forma... como eu sou policial militar. Quando, então, eu era truculento, se eu fosse truculento, evidentemente, eu era truculento, agi com um abuso de autoridade, eu posso ser preso imediatamente, mas eles não, né? Eles são salvos de críticas, né? Ou então de adjetivos subjetivos demais. Eles não podem agir dessa maneira, eles estão errados. Então, sim, eu vou entrar com uma ação judicial contra ele, assim, claro, que terminar todo o processo, caso seja aberto um processo, né, enquanto está em inquérito, para que nós possamos lutar ali contra esse ativismo judiciário da STF. O deputado, então o senhor vai acionar os mecanismos jurídicos aí para tentar reverter isso, mas pergunto ao senhor também, seria necessário apoio popular nesse momento? Manifestações de rua contra esse inquérito do Supremo Tribunal Federal seriam bem-vindas agora, deputado? Claro que seriam. As manifestações, elas são garantias constitucionais, desde que pacificamente, que não frustrem outra que já tenha sido marcada por... Está ali no inciso 16 do artigo 5º. Então, aquilo ali, qualquer ministro do Supremo, ou qualquer juiz, de fato, juiz de carreira, né, eles não podem interpretar de outra maneira. Ipsis literis, está ali, in verbis, ou seja, não pode ser interpretado de outra forma. É um direito. Então, as manifestações pacíficas conclamam aos brasileiros que possam, sim, se manifestar. Essas manifestações não são antidemocráticas, de maneira alguma. Antidemocrática é dos antifas, que levantam o punho do comunismo cerrado e levantam faixas, inclusive com a Gleisi Hoffmann lá e outros deputados do PT e do PSOL, pedindo a ditadura proletária. Ou seja, isso pode. Isso é pró-democracia, né? Do outro lado, não. De verde e amarelo, com senhoras de 80 anos e crianças, aí não. Isso aí é fascista. É um absurdo o que está acontecendo. Então, sim. E o STF não é a última instância. Tem uma última instância a se recorrer ainda depois do STF, que eu vou me reservar aqui, porque é com ela que eu vou entrar. Então, a gente vai fazer um grande barulho para mostrar que o Brasil está sendo vítima de abuso da ditadura do judiciário. Ok. Augusto Nunes. Augusto. Deputado, para que quem nos acompanha saiba qual é o rito, né, que eles seguem. A polícia chegou à casa, ao seu apartamento, casa, e ele mostra o que papel, e o papel diz o quê?
Puxa, não está aqui. Você quer que eu pegue? Não, né? À vontade, à vontade. Eu vou me levantar aqui rapidamente. Vai lá então, deputado. O deputado vai buscar o papel, a gente está aqui ao vivo, você sabe, a gente faz isso mesmo e a gente está ouvindo aqui o deputado Daniel Silveira, ele está dando mais explicações sobre essa operação de hoje da Polícia Federal e como o deputado disse no começo da entrevista, ele compareceu à sede da Polícia Federal e lá o próprio delegado, segundo o deputado, não sabia qual era a acusação que pesava contra ele, então o deputado, claro, se manteve em silêncio, não prestou depoimento, voltou mais tarde e agora vai pegar o documento ali para mostrar para a gente. Fala, Augusto. Eu fiz a pergunta exatamente por isso. Se eu estou aqui em casa, alguém chega às 6 da manhã querendo fazer uma busca, né, com apreensão aqui em casa, eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou ler o papel. É por isso que eu quero saber o que eles mostram para, em seguida, começar a vasculhar a casa de um deputado federal. Sim. Pois é, né? Algum documento, algum mandado judicial havia, né? Vamos saber do deputado, agora, né? Eu queria até perguntar ao Guilherme, ao Zé, bom, o deputado já está de volta, porque eu queria saber da participação da Procuradoria-Geral da República, se ela autorizou, pediu, sim, foi a pedido da PGR. Mas o deputado vai mostrar o papel. Foi a pedido da PGR essa operação, inclusive, Augusto. Mas diga aí, deputado, já está com o mandado em mãos? Perfeito, a minha assessora está subindo, deve demorar mais 1 minuto, ela está com o papel em mãos, já está trazendo já. Eu vou ler aqui o teor. Só que não diz nada, na verdade, é uma busca e apreensão muito simples. Por isso que eu queria saber. Eu vou ler para o senhor assim que chegar aqui. Vou passar então para o Zé Maria, daqui a pouco a gente volta nesse assunto então. Pergunta agora do José Maria Trindade. Zé. Pois é, fica muito claro aí que se trata de um inquérito emendado, né? A origem desse inquérito é ilegal, que é uma investigação do Supremo sobre o próprio Supremo, né? E agora a gente vê aí a participação do Ministério Público. Há uma busca e apreensão na casa de um deputado federal, como ele diz, não é porque A nem B, nem do Rio ou de São Paulo, mas porque a própria Constituição definiu apenas 2 imunidades, a expressão e ao voto, né? E o outro é foro privilegiado, que é outro debate, outra coisa, né? Então, diante desta situação, antigamente, a Câmara dos Deputados não admitia. Aí, depois da Lava Jato, começou-se a considerar isso normal. Eu não considero normal a entrada de polícia na casa de um parlamentar. Isso porque o representante do povo tem que ter forças para defender o povo. Não é uma imunidade para ele, o cidadão Daniel, mas é uma imunidade em favor do povo. Acho que houve uma desobediência de uma pouca imunidade. São 2 imunidades, a de expressão e de voto. Nesse caso, a de expressão. E levaram seu celular e, evidentemente, seus computadores e tal, né, deputado? A investigação é sobre financiamento. Em algum momento o senhor já contribuiu de alguma forma para esses grupos aí, deputado? Não, de maneira alguma. Tanto que, assim, vai pedir quebra de sigilo bancário. Eu falei, que seja feito a sua vontade, né? Assim que tem que dizer, né? Pô, são quase deuses, que seja feita a vossa vontade. Mas eu não tenho nada a esconder, evidentemente. Contudo, quando parte de uma investigação ilegal, tudo existe suspeição. A Polícia Federal, evidentemente, presta um trabalho de excelência, uma instituição que tem credibilidade, né? Então, estavam aqui cumprindo ordem. Foram até muito educados, e eu também, educado com eles, evidentemente, até porque também sou policial e sei da missão que eles têm. Não se sentiram à vontade em cumprir, inclusive falaram, olha, poxa, desculpa, não sei o quê. Só que eu acho que tem, assim, uma usurpação ali da nossa imunidade. Eu estou aqui com papel, se quiser que eu leia, é bem rápido, é bem Por pequeno. favor, deputado, vai lá, manda ver. Tudo bem, tá aqui, olha, eu vou mostrar para os senhores, é esse daqui, ó, tá? Talvez vai espelhar aí. Tá dando para ler bem, tá nítido. Tá dando. Perfeito. Então, olha, ministro Alexandre de Moraes, mandado de busca e apreensão. Inquérito número 4828, né, o relator ministro Alexandre de Moraes, autor sob sigilo, processo sob sigilo. Sob sigilo para alguns só, né? Mandado de busca e apreensão. O ministro Alexandre de Moraes, relator nos termos do artigo 240 e 250 do Código de Processo Penal e da decisão proferida nos autos em epígrafe, manda o Departamento de Polícia Federal, DPF, proceder à busca e apreensão de documentos, comprovantes bancários, mídias, equipamentos de informática, aparelhos de telefonia celular, smartphone, tablets e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, em poder de Daniel Silveira, endereço, fica a autoridade policial desde logo autorizada a redirecionar os velejamentos e retenções logradouros
alternativos que eventualmente tenham conhecimento no intuito de não frustrar as diligências. Autorizo ainda o acesso aos documentos e dados armazenados em arquivos eletrônicos apreendidos no local da busca, contidos em quaisquer dispositivos, conseguindo que o cumprimento da ordem deve correr com estrita observância dos artigos 245 e 248 do Código de Processo Penal. Esse aqui, vai estar aqui, cumprida a medida, hora determinada, deverá a autoridade policial comunicar imediatamente a este relator. Dado e passado na Secretaria do Supremo Tribunal Federal em 2 de junho de 2020. Ministro Alexandre de Moraes, relator. Documentação. E aqui o mandado de intimação, que é esse aqui, né? Mandado de intimação. Diga, senhor Daniel Augusto Silveira, pelo presente, fica Vossa Senhoria intimada em comparecer nessa Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal, do DPF, localizada a quadra, setor policial Sul, Brasília. Aí eu marquei hoje mesmo, às 9 horas da manhã. Eu falei, olha, bota às 9 horas da manhã aí que eu já vou lá de uma vez para matar isso aí, que eu quero conhecer o teor. Aí qual não foi minha surpresa, né? Eu cheguei lá, não, o inquérito não está aqui. Eu falei, como assim? Não foi disponibilizado. Foi até surpresa por STF a sua disponibilidade rápida em vir aqui. Eu falei, mas qual é a surpresa? Não, às 13 horas estaremos aqui com o inquérito. Eu falei, então não vou falar agora, vou me manter em silêncio, porque eu não sei o objeto, eu tenho que ter ampla defesa, tem que saber o que se trata. Não, tudo bem, retornamos, está o delegado tentando ter acesso ao inquérito, ou seja, ele não sabe o objeto. É um absurdo que a instituição que vai me interrogar, e não criticando a EPF, ela não sabe o objeto, quer dizer, eles estão mais perdidos, na verdade, do que a própria OMS durante a pandemia. Eles estão perdidos, eu não sabia o que fazer. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta. Conosco aqui o deputado Daniel Silveira. Fiuza. Bom, pelo que foi lido pelo deputado Daniel Silveira agora do mandado, eu falei aqui que as premissas eram frágeis, mas não é isso não tem nem premissa. Não tem nem premissa. O Alexandre foi lá e mandou, vai lá na casa do Daniel e pega tudo. É isso, aprende. Por isso eu até ouvi falar, não sei se procede, parece que até os policiais estavam em estado de constrangimento durante a operação, aí, pelo Sim. que eu acho que o deputado Daniel relatou. Agora, a questão é a seguinte, evidentemente trata-se de um arrobo, e a primeira coisa a anotar, já anotada pelo Augusto Nunes, é que é muito estranho que o presidente da Câmara dos Deputados não tenha se manifestado, né, a partir de um arrobo desse tipo, porque se ele não conhece o teor desse mandado, ele deveria conhecer e constatar de que há uma afronta de um poder sobre o poder que ele representa, né, que ele preside. Agora, outro ponto, deputado Daniel, eu compreendo que a sua visão seja de que os grupos que foram lá acampar e tal, fazer manifestação assim, assado, cada um se manifesta como bem entende, como já dissemos aqui. Agora, é evidente que aqueles morteiros soltados, foi na direção, foi para o alto, foi para o lado, não adianta. Para o Gilmar Mendes, para o panfleto que o Gilmar Mendes circulou, para o comício que o Celso de Mello fez, né? Quer dizer, eles lucraram com isso tudo, eles foram alimentados, sem dúvida alguma, por esse ato, pode ter sido a intenção ou não. A pergunta é, e até elogiando a sua serenidade, deputado Daniel, diante do arrobo de que foi vítima hoje, né? Você não acha que esse tipo de tentação, de algumas pessoas até bem intencionadas, atrapalha desmascarar os que estão abusando da sua própria autoridade? Claro que sim, claro que sim. Primeiro que eu não entendi como ataque, até mencionei ontem em uma live que ataque foi em 82, entre os dias 6 e 7 de novembro, na Colômbia, ao Palácio da Justiça por um míssil, um lança-míssil, né, lá pelo cartel de Medellín. Isso aí são fatos reais, né? A década de 80 foi muito turbulenta, lá tivemos ataques reais. Ali, primeiro, que eles não foram atacados. Segundo, que infelizmente ganharam munição. Ou seja, eles conseguiram uma narrativa em cima de um ato que nada teve a ver com o ataque, por conta da infelicidade de alguém destacado falar sobre a Fora STF. Ou seja, realmente nós temos veículos de mídia que reverberam na sociedade o tempo todo essa narrativa que enfraquece com fito de enfraquecer o presidente, ou seja, são 10 deputados com sigilo quebrado, né, e um senador, todos da base aliada,
E isso está mirando, está endereçado ao presidente da República. Né? Eu não me importo em ser investigado desde que se tenha algo a ser investigado. Tá? Porque se você tem um erro, você vai pagar por ele. Agora, quando não tem, eu não admito. É como se eu tivesse uma guarnição corrupta entrasse na minha casa com um bolo de drogas e joga aí, ó, tá preso. Eles podem plantar qualquer coisa em um inquérito ilegal desse. Se o inquérito nasce eivado de ilegalidades, inconstitucionalidades, quem garante que ele vai seguir todo o trâmite, toda a persecução penal corretamente? Né? Então, esse é que é o problema. Agora, 6h59. Eu nem sei se eu respondi o Fiuza direito, eu até me perdi aqui no pensamento. Não, acho que sim. Tá, ficou satisfeito com a resposta, Fiuza? Sim, perfeito, obrigado. Ô, deputado, e uma outra questão. A partir de agora, como muda a atuação do senhor, ou muda em algo a atuação do senhor, depois dessa ação aí ordenada pelo Supremo? O senhor pretende, de alguma forma, botar o pé no freio em relação a críticas ao Supremo, ou, pelo contrário, botar o pé no acelerador? Como é que fica a atuação do senhor agora? É como a gente aprende na polícia, nada mudou. Né? Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor. É assim que funciona. Eu vou continuar sendo exatamente o mesmo. A minha criticidade ela não pode ser calada porque alguém acha que está acima da lei, ou porque foi apadrinhado de alguém. Tem a bússola moral totalmente avariada, totalmente contestável. E como que essa pessoa quer vender moralidade? Né? Se colocar ali como, eu sou impecável, eu estou lustrado, brilhando, sou cristalino, quando não é. Então, a gente não pode mudar, cara. Eu creio que a nossa indignação move a mudança. Tá? Eu não estou falando sobre nada de medidas hostis, não. Eu estou falando no campo das ideias mesmo. Eu continuo, não tiro o meu chapéu para Alexandre de Moraes, não acho um bom jurista, não acho um bom ministro, a cadeira dele tem valor. A pessoa e a moral dele, não. Você vê isso aí eu não vou mudar, cara. Ele vai poder inventar a narrativa que for, ele ou qualquer outro. Desde que você tenha convicção da sua defesa, você tem que ir até o fim, cara. Não pode ficar em cima do muro. Você tem que defender seus ideais. É assim que a evolução se constrói. Eu penso isso, então não vou mudar, nem pôr fé no freio, nem acelerar. Eu só vou modificar as minhas ações judiciais para que já que eles... Tem que saber, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então eles têm que saber que vento que venta lá, venta cá. Então a gente vai utilizar das mesmas armas que eles possuem e atacam. Então atacaremos assim. Ô, deputado, a gente falou sobre gestos de solidariedade por algum político de esquerda. Houve alguma manifestação de solidariedade? Algum outro parlamentar de outro viés ideológico que não o do senhor se manifestou de alguma forma ou não? Não, nem vai acontecer, né? Os caras me odeiam, né? Então, mas nem com a imunidade parlamentar violada, não houve nenhuma solidariedade? Não houve, mas eles tinham que pensar o seguinte: uma vez aberto o precedente, ainda que ideológico, para poder quebrar a minha imunidade parlamentar de outros deputados, pode acontecer com eles também. Né? Você tem que saber o seguinte, tem que fazer a leitura do fato. Os próprios comunistas estão percebendo que a sua liberdade de expressão então também vai ser tolhido uma vez que se abre o precedente que o conservador não pode falar. Eles têm que perceber isso, então vão se atrapalhar mais do que se ajudar. Então cuidado, o comunista sempre faz besteira, né? São tudo burro. Só que aí a gente tem que manter, se aprende com a própria lição. Boa, estamos ouvindo aqui o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. E para você que está nos assistindo, eu peço sua inscrição aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal de Os Pingos nos Is no YouTube, faça isso. É bem fácil, fica aqui abaixo do vídeo o nosso botão inscrever-se, aí clicando lá, você passa a receber as nossas notificações. Quando começa o programa, você é avisado. Depois, quando termina, encontra por lá também todo o nosso conteúdo. A íntegra dessa nossa conversa aqui com o deputado federal Daniel Silveira, inclusive, vai estar lá daqui a pouco. Todos os comentários, debates aqui do programa, enfim, fica tudo à disposição para você. Já são mais de 2 milhões de inscritos, por isso a gente agradece muito o seu apoio, a sua confiança, a parceria aqui com o nosso trabalho. Mas se você ainda não se inscreveu, se não é o seu caso, corre lá, se inscreva. Aqui abaixo do vídeo já tem o botão inscrever-se. 2 milhões já até ficou para trás, esse número vai subindo. Muito obrigado a todos vocês. Recebo de volta aqui quem nos ouve pelo rádio também, formada mais uma vez a nossa rede. Seguimos ouvindo aqui o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Zé. Deputado Daniel, o senhor tem sido um crítico sobre a atual mesa diretora, os que mandam hoje no Congresso Nacional, isso incomoda, e tem sido um crítico, né? Como é que será a eleição em fevereiro? Eu tenho informações de que a partir de amanhã
o debate será aberto, explícito aí, na tentativa de eleição do novo presidente da Câmara e da mesa diretora. Como é que isso vai se posicionar? Já existe uma articulação, inclusive, de um outro grupo para tentar aí se contrapor à ideia dos atuais diretores da Câmara? Sim, existe uma articulação entre alguns deputados para ter um nome ali que tenha voto, né? E geralmente é um nome do centrão, porque eles do centro ali, dos deputados de centro, porque eles têm mais articulação e é um grupo muito maior. Evidentemente que se eu lançasse meu nome, claro que eu faria ali 30 votos, com certeza. Com certeza 30 votos eu teria. Contudo, eu tenho que seguir ali a orientação, né? Assim por dizer, do presidente, para que a gente possa saber quem apoiar e quem vai atender as pautas do governo e do país. O que não pode acontecer é continuar da maneira que está. Né? Você tem a pessoa ali, o deputado, que é presidente da casa, ou seja, ele coordena as ações da Câmara, dos deputados, contudo ele não está acima dos outros deputados, é só mais um deputado. Tem ali suas prerrogativas de presidente, mas para equalizar o debate na casa, que tem que ser, de fato, uma coisa republicana. E não tem sido. Então, eu ainda não estou muito imerso nessa questão. O senhor pensou se candidatar? Não, eu só estou dizendo que caso eu lançasse meu nome, eu teria sim ali alguns 30 votos do nosso bloco, com certeza. E 30 votos acabam sendo valiosos, né? Contudo, eu não teria voto suficiente para poder ser o presidente da casa e nem tenho essa pretensão, até porque tem que ser alguém que talvez não seja tão ideológico, né? Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Eu queria só mudar um pouquinho o foco da conversa, se me permitem, perguntando ao deputado Daniel Silveira como ele está vendo as investigações contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ex-aliado do grupo Bolsonaro. Perfeito. Olha, eu vi que ele teve o não apoio da casa inteira, né? Foi basicamente maciço. O presidente da casa poderia ter deliberado sozinho a abertura do processo de impeachment, mas resolveu partilhar com a casa ali. E eu vejo que se tem tanta força contrária, com certeza tem alguma coisa ali para ser investigada de fato. Só que, contudo, ali temos factoides de fato gerados com a coisa pública, ou seja, o dinheiro público. Então, isso sim merece investigação, né? O STF, por exemplo, tenta imputar a nós deputados, e vou fechar respondendo a tua pergunta, a nós deputados aqui da base, que financiamos também com a coisa pública. Isso é uma grande mentira e a investigação vai mostrar por si só. Já diz, Tomás de Aquino dizia, né? A verdade é filha do tempo, veritas filha temporis. Então, isso aí vai acabar se explicando automaticamente. Já a investigação do governador, ele disse que está tranquilo, mas ele nunca foi aliado do Bolsonaro. Ele surfou aquela onda ali e disse que não, somos Bolsonaro, caramba, mas era só mais um surfista. Isso aí me decepcionou pra caramba, porque ajudei muito e hoje vejo como o poder pode corromper alguém. E é isso aí que também até me frustrou um pouquinho na política, porque eu falei, rapaz, tu tem um sonho de querer ajudar a tua nação. Evidentemente, poucas pessoas conseguem entender a complexidade, a magnitude da geopolítica, mas você fica frustrado porque você vê que tem muito caminho a ser percorrido. Então, eu vejo a investigação aí como um ato normal, pelo que tem sido narrado lá em nome das empresas e contratações. Muito bem, agradeço aqui então ao deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, ele que foi alvo dessa operação hoje da Polícia Federal, ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, operação aí que investiga atos supostamente antidemocráticos, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, deputado, pela entrevista, uma boa noite. Obrigado, gente, boa noite.